o altar, as pessoas no altar, os pastores e as pastoras, isso me chamava muito a atenção. Quando eu tinha cerca de 8 anos de idade, eu lembro que minha mãe estava arrumando a gente e ela falou: vamos para a igreja cedo, porque hoje vai pregar um homem que fala inglês. Eu nunca esqueci o nome desse homem, nem sei se ele está vivo ainda, chamava-se Thunder Nelson. Ele era de uma ilha do Caribe, pregava em inglês. E eu lembro que era o subúrbio do Rio de Janeiro, ali onde a gente morava, a igreja que a gente frequentava, era um galpão, daqueles bem feio, e estava muito calor nesse dia, e ele pregava, suava muito. Eu levantei, eu era uma criança de 8 anos de idade, estava sentado assim, eu levantei para pegar o paletó dele, que estava suando muito, ele estava tirando. Ele me deu o paletó e falou assim: eu vi seu coração. Eu vi que enquanto você estava sentado aí embaixo, você falava assim: Deus, um dia eu quero falar como esse homem fala. Então eu não estou só te dando o paletó para você guardar, eu estou te passando um manto. E desde os 8 anos de idade eu tenho algo queimando em mim para o ministério, para passar o evangelho de uma forma. Mas apesar de ter sido criado na igreja, eu passei por tantas coisas na minha adolescência, tomei decisões erradas. Na minha juventude me distraí com tanta coisa. Me casei com a Janine, passamos por desertos terríveis que vocês conhecem alguns, como a nossa quebra, como problemas que nos levaram no passado a pensar até nos separar. E quando você vê alguém no altar, você não tem ideia do que ele teve que passar para ficar de pé ali. Quando você vê alguém no altar, você não tem noção do desafio que ele teve que aceitar com Deus, porque tem coisa, irmão, tem lutas que é só você e Deus no seu quarto e ninguém nunca vai saber. E aí você olha só alguém no altar, alguém nas redes sociais e fala: um dia eu quero pregar assim, um dia eu quero ser usado ou usada assim, mas você não sabe que quando você pede isso, você está pedindo todo o processo obrigatório para você fazer isso. Quando você fala Deus me usa, você está pedindo o processo para ser usado, o nível de santidade para ser usado, e para isso ele vai ter que te tratar em várias coisas. A sensibilidade, a conexão com o mundo espiritual para ser usado. Quando você pede para ser usado pensando só no Instagram, pensando só no YouTube, pensando só no convite de conferência, você não tem noção que você está pedindo, na verdade, primeiro todo o background, tudo que você vai ter que fazer por trás das câmeras para isso acontecer na frente. E eu passei por muitas situações difíceis. E várias vezes eu pensei em desistir de tudo. Eu lembro de pelo menos 2 orações que eu fiz na minha vida, que graças a Deus vocês nunca fizeram e nem precisam fazer. Eu falei: Deus, não é melhor você me levar? Mas por 2 vezes eu falei: Deus, me leva. Mais fácil, resolve. Em 2014, quando eu estava no meio de um processo muito difícil, talvez um dos mais difíceis da minha vida, eu peguei um avião e fui para uma conferência como essa, 2014 para 2015, algo assim, e fui com alguém pagando minha passagem, porque eu não tinha condições nenhuma. Naquela conferência o Rony estava pregando, que amanhã a gente vai ter o profeta Rony Oliveira aqui conosco, amém? Ou quem sabe hoje, se Deus... eu não sei o que Deus quer, né? E eu estava muito arrebentado. E é engraçado que você consegue estar arrebentado por dentro, mas em pé na igreja por fora. Eu estava em pé lá naquela conferência, como talvez você esteja em pé hoje aqui, mas as pessoas não têm a mínima noção de como você está por dentro. Às vezes você está no altar da sua igreja, onde Deus te usa, na sua empresa, e você está lá como um líder forte, como uma líder forte por fora, mas por dentro você está pensando, na verdade, em desaparecer. Por que Deus não me leva? Hoje, depois de tudo que eu passei, eu leio algumas passagens bíblicas de Jonas, por exemplo, falando no capítulo 4 do seu livro: Senhor, eu prefiro morrer do que viver. Você fala: gente, o cara é profeta, homem de Deus, falando um negócio desse, que absurdo. É porque você não consegue entender os processos internos
que uma pessoa passa para poder entregar uma palavra profética para uma nação como Jonas iria entregar. A gente não consegue entender isso. A guerra na mente sempre foi e sempre será mais forte do que qualquer outra guerra. Por isso que quando o inimigo precisa ou deseja te atacar, ele vai primeiro nos seus pensamentos. Ele te confunde, te deixa louco, traz confusão mental, faz você, por causa dos pensamentos, reagir de forma que você nunca reagiria em outra situação, e aquilo vai desgastando suas emoções, seu ministério, seu chamado. E foi numa conferência como essa que eu estava chorando no meio lá atrás. Eu falei, Deus, ou me dá um sinal, ou eu vou desistir de tudo. Nessa conferência eu recebi uma palavra. E eu comecei a caminhar em cima dessa palavra, porque não adianta você escutar a voz de Deus e não caminhar em cima do que Deus te falou. E eu voltei e nunca mais fui o mesmo. Eu estava me sentindo o pior dos homens, passando por muitas dificuldades de todos os níveis, mas eu preferi acreditar na voz de Deus. E eu lembro que eu estava voltando no avião com aquela passagem que alguém pagou para mim, e eu estava escutando justamente essa música. A vida é mesmo assim, tantas aflições. Eu comecei a parar para pensar naquilo. Falei, será que acontece com todo mundo? Porque quando você está sofrendo, você acha que só acontece contigo. Quando você está no processo, você acha que Deus não gosta de você. Quando você está passando algum tipo de impedimento, você acha que Deus não gosta de mim, Deus se esqueceu de mim. Mas qual foi o homem na Bíblia, a mulher na Bíblia, que não passou por um processo para viver o destino? No final das contas, escutar a voz de Deus vale mais do que a sua preparação. Você sabe que eu ensino você a se preparar. Um dos meus chamados, meu propósito de vida é treinar pessoas. E não dá para eu treinar pessoas sem ensinar você a se preparar. Eu sou defensor da preparação pessoal. Porém, eu reconheço. Você pode ser preparado, preparada, pode ser formado, pode ter doutorado, pode ter o que for. Se você não escutar a voz de Deus, você não sai do lugar. Aí escutou a voz de Deus, você precisa do segundo passo. Fé para acreditar que aquilo é de Deus e vai dar certo na sua vida. Porque toda palavra de Deus parece impossível de se cumprir. Porque a sua mente humana é muito limitada para entender a mente e a palavra de Deus. Eu vim escutando aquela música que a gente acabou de cantar no avião. Naquela época era iPod. Lembra do iPod? Era um que só escutava música, antes de ter o iPhone, né? Ou o iPhone era recente, eu não lembro. E aí entrou o refrão, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho vou anunciar, eu sou um escolhido desde o ventre da minha mãe. E eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu já tentei abrir mão de mim. Muitas pessoas já abriram mão de mim. Deus nunca abriu mão nem de mim, muito menos de você. Se você está aqui, é porque existe um projeto, existe uma arquitetura divina, existe um desenho divino para que os próximos 3 meses que faltam para acabar o ano sejam os melhores 3 meses que você já viveu até hoje na sua vida. No seu ministério, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Deus já me deu a palavra para a conferência de 2021. E a conferência de 2021, irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor diz um amém bem alto. Prepara para o que vai vir. Em uma das mentorias pela manhã, eu vou falar um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração para o próximo ano. Mas se eu estou aqui, não é porque eu sou fortão. Se eu estou aqui, não é porque eu sou super preparado. Se eu estou aqui, não é porque eu sou santão. Se eu estou aqui, é porque simplesmente eu resolvi não desistir do meu futuro. Só isso.
Porque todas as outras coisas o Espírito Santo veio fazendo. Deus veio botando as pessoas certas no meu caminho. Deus veio me dando oportunidades para me preparar. Eu tive que me preparar, claro, mas Deus abriu a porta para eu entrar e me preparar. Eu só tive que entrar. E a palavra que eu tenho para você no início dessa conferência: não desista do teu futuro. Não desista do teu destino profético. Sabe o que é o destino profético? Quando cada um de vocês nasceram, Deus colocou um destino profético. Ou seja, Ele escreveu todos os seus dias, diz a palavra, e Ele já sabe onde você vai terminar. O nome disso é destino profético. E Ele vai botando pessoas no teu caminho para esse destino se cumprir. Ele vai botando dificuldades no teu caminho para fortalecer a tua vida para cumprir o destino. As coisas boas ou ruins, na verdade, você precisa entender que Deus é um dono do destino. Quando Deus me pediu, faz uma conferência em 2017, não foi para ser mais uma conferência. Gente, eu tenho medo de fazer conferência. Gente, para que todo ano vai chegando perto da conferência, eu falo: Deus, por que, Deus? É tanta coisa para resolver, é problema, paga isso, paga aquilo, vocês não têm ideia. Deus falou: mas você lembra o porquê? Repete comigo: por quê? Mais alto: por quê? Lembre-se sempre do porquê Deus mandou você fazer as coisas. Porque às vezes você só lembra do o que Deus mandou e esquece do porquê Ele mandou. E por que Deus mandou? Porque assim como eu, criado em igreja, fiquei com o meu destino perdido, existem pessoas que precisam de ambientes como esse para descobrirem, viverem e liberarem o seu destino. Então Deus falou: cria um ambiente onde as pessoas não desistam do futuro, não desistam do destino profético que eu coloquei nelas. Cria um ambiente onde elas recebam não só um ânimo, não só uma injeção de coragem, mas recebam uma direção para os próximos anos. Onde ministérios sejam fortificados, vida emocional seja curada, família seja reintegrada. Cria esse ambiente. E esse ano fomos surpreendidos pelo Covid-19. E quando tudo começou a acontecer, eu estava morando nos Estados Unidos, e numa madrugada eu estava orando todo dia com a Janine, de meia-noite a 1h da manhã, todo dia. Então a gente ia para o nosso quarto de oração e todo dia a gente orava. E numa das noites Deus falou comigo: olha, pega as malas e vai para o Brasil. Isso, início de abril. Eu falei: Janine, Deus mandou a gente para o Brasil. Ela falou: não é possível, gente. Acabei de comprar o quadro aqui, botei o sofá novo. Sabe como é que é mulher, né? O quê? Minha cortina vai... Eu acabei de comprar essa cortina. Falei: olha, então vamos pedir um sinal a Deus. Realmente, ninguém é obrigado a acreditar em ninguém. Deus fala com todo mundo, não fala só comigo. No outro dia nós recebemos uma ligação. Uma mulher de Deus que falou, orou, e no final falou assim: e realmente chegou a hora de vocês se mudarem de país. No mesmo dia fizemos as malas. Já estava, Covid-19 já estava aí, todo mundo de máscara, luva. Conseguimos um voo miraculoso e voltamos. E todo mundo: como é que vai ser a conferência? Vai acontecer, fica tranquilo. Então, porque você não tem noção de como as pessoas torcem para as coisas não acontecerem. As coisas de Deus, hein? Ninguém está torcendo para o baile dar errado, para o funk acabar. Ninguém está torcendo para isso, não. Agora, para as coisas de Deus, tomara que caia o teto daquela igreja lá, hein? Tomara que essa conferência não aconteça, hein? Os feiticeiros mais fortes que eu conheço não estão lá fora, não. E passando por tudo isso, e aí vai acontecer? Eu falei: vai acontecer. Onde vai ser? Você vai sentar o lugar, vai ser no Ibirapuera, vai estar lotado. Mas não, tia, mas e o Covid? Que Covid? A gente vai atropelar o Covid. Quando chegou em julho, muitos conselheiros começaram a se aproximar de mim e falaram: Tiago, você precisa tomar uma decisão. Ou você mantém, ou você cria uma estratégia ou adia. Eu falei: o que vocês acham? Muita gente falou: adia, vamos adiar. Eu falei: não, Deus tem que falar comigo. Deus tem que me dar uma palavra. Era um sábado à noite, 11h da noite. Eu fui lá para o meu quintal, fiquei lá fora sozinho, frio de julho. Deus fala comigo: Senhor, tu trabalhas também no frio, Senhor. Aqui estou, já não estou aguentando, fala comigo. Meu telefone toca. E era o Flávio Augusto,
dono do Orlando City, fundador da WhatsApp Online, ele vai ser um dos palestrantes aqui da mentoria pela manhã. O Flávio me ligou e falou assim: Tiago, como é que está a conferência? Eu falei: vou com força total. Mas não tem um hospital lá no Ibirapuera? Eu falei: eu passo por cima do hospital, sou um homem de fé. Nem toda coragem que você tem é fé. Às vezes é só malcriação mesmo. Ele falou assim: olha, eu estou suspendendo meu evento. Eu falei: quando é, ele? Em janeiro do ano que vem. Eu falei: vai suspender? Homem de pouca fé. Ele falou: olha, eu já levantei as informações, não tem como o Brasil voltar ao normal antes de janeiro. E na hora que eu estou pensando, esse é um homem de pouca fé e eu tenho muita fé, Deus falou assim: mas quem orou há 1 hora atrás pedindo uma resposta? Porque poderia ser um homem de pouca fé se eu não tivesse orado pedindo: Deus fala comigo. Agora, Deus, você pede, Deus fala. E você ainda assim não acredita? Naquela mesma madrugada eu mandei um e-mail para todo mundo, um WhatsApp, falando: olha, nós vamos fazer online. Não adia, eu falei: vai ser online, não vamos adiar. Porque Deus já deu a resposta ano passado: não desista do seu futuro.